iniciar, tá? Então, vamos lá. Vamos para a pergunta aqui, para o tema daqui no debate aqui do Jones com o deputado Caporetso. Minutos aí para a primeira pergunta. Perfeito. Deputado, no Brasil, a gente tem uma das maiores taxas de lucro dos bancos no mundo, né? Todos os anos, os bancos têm recordes em cima de recordes de lucro, né? O balanço é trimestral, então saiu recentemente o mais recente balanço trimestral do Itaú, do Bradesco, do Unibanco, do BTG Pactual, aliás, do Unibanco não, que não existe mais, se fundiu com o Itaú, do Santander e por aí vai. Recorde de lucro. O Brasil também é um dos países mais lucrativos para as multinacionais que estão aqui instaladas no Brasil. Então você pega o balanço de empresas internacionais, como a Ford, como a Chrysler, como a Apple, a Philcon e por aí vai. Todas o Brasil é uma das maiores taxas de lucro do mundo. A gente tem um dos maiores custos do mundo de serviço de telefonia, um dos maiores custos do mundo de combustíveis, uma das maiores taxas de juros do mundo. Então, assim, toda a grande burguesia, aqui a gente não está falando do trabalhador que tem seu negócio e contrata 2, 3 pessoas, não. A gente está falando de grande burguesia. Toda a grande burguesia está surfando no lucro. Lucros, inclusive, que não são tributados, porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tributa lucros e dividendos. Por exemplo, então um trabalhador que recebe participação nos lucros, ele paga 27,5% de imposto de renda na fonte. Mas o empresário que recebe lucros e dividendos, ele não paga imposto. E aí teve 4 anos do seu presidente, Jair Messias Bolsonaro, que não mudou em absolutamente nada. Bem, assim, isso aqui eu tenho até que fazer um pequeno esclarecimento. Isso não é bem assim, porque, na verdade, o que a legislação diz é o seguinte, né, que a empresa ela já paga o imposto de renda de pessoa jurídica. E aí, a partir do momento que ela paga o imposto de renda de pessoa jurídica, e ela também paga outros impostos, que a empresa paga uma série de outros impostos, né? O ICMS, o ISS, ela paga vários impostos, né? Aí, a princípio, para eles, para essa corrente de pensamento, não faria sentido cobrar depois que já pagou o imposto de renda, na pessoa jurídica pagou, pagar depois que passasse o lucro para o empresário, pagar de novo o imposto de renda. Então seria quase que um imposto em cima de um imposto, né? Um imposto, a empresa pagou o imposto de renda, depois o cara paga também. Essa é uma lógica, né? Então, assim, é um pouco complexo. Então, para a gente ter essa visão aí de sair da bolha, a gente tem que analisar imparcialmente. E aí, é claro, né? Análise imparcial. Esses dois caras que estão aí debatendo não vão ter uma análise imparcial, né? Porque ele tá lá na sua visão, na sua bolha bolsonarista, o outro está na sua bolha socialista. Então, a gente tem que buscar essa visão imparcial para a gente entender a coisa com a razão mesmo e com entendimento, né? Não sei se vocês estão conseguindo captar aí, porque assim... essa parcialidade, essa coisa de ficar pegando só o seu lado, é isso que está fazendo as pessoas entrarem numa bolha que está emburrecendo, tá? As pessoas estão se tornando cada vez mais burras. Então, vamos ver. Até agora o que ele falou tem essa questão. Vamos ver então o que eles vão falar sobre isso. Nada disso. Pergunta é bem simples, deputado. Se a gente pega os balanços das grandes empresas, dos bilionários, e estão todos eles lucrando, aí quer dizer que se reduzir a escala 6x1, eles vão ter prejuízo, eles vão parar de lucrar. Eu gostaria de entender por que você é tão defensor dos grandes empresários, de gente como Jorge Paulo Lemann, que acabou de dar um golpe nas Americanas, que teve como prejuízo 40 bilhões de reais, que prejudicou todos os pequenos e micros fornecedores. Bem, mas assim, Johnny, não é exatamente assim. Então, assim, o cara pode defender empresários por uma visão que ele acredita que o empresário está querendo gerar riqueza, né? Apesar de que isso é complexo, mas não necessariamente ele está defendendo um empresário que é corrupto, né? Então, isso aí fica um pouco... né, um pouco tendencioso aí. E gerou prejuízo gigantesco para os trabalhadores das Americanas. Por que não acabar com a escala 6x1? 5 minutos, Caporetso. Quem defende grande empresário nesse país é o governo imundo e sujo do PT, do Lula. Esse PT que você falou que é de direito, é liberal, né? Eu sei que não é, eu vou provar isso daqui. Então é o seguinte, eu não defendo nenhum grande empresário, muito pelo contrário. Eu defendo sim os mais pobres, porque eu sou de origem pobre e eu não nego as minhas origens. Agora vim aqui falar a respeito da escala 6x1. Eu sou contra essa escala, eu não sou a favor dela. Acontece que eu acredito que a gente consegue se libertar desse abuso, dessa dificuldade que o trabalhador enfrenta, não é através da caneta do político,
mas sim através do livre mercado. É aplicando a receita de países bem-sucedidos, como os Estados Unidos, como a Coreia do Sul, né? Porque é inacreditável que em pleno século XXI eu esteja debatendo aqui com um comunista. Agora ele é um comunista que vive no Brasil. Ele não vai lá para a Coreia do Norte aproveitar aquele show de democracia do ditador norte-coreano. Ele quer aproveitar daqui. Ele fala que é filho da classe trabalhadora. Isso é conversa para boi dormir. Ele é filho... Não, isso aí também é meio batido, né? Essa coisa de que, pô, ele quer falar, mas ele tá no capitalismo. Pô, cara, mas aqui é o país dele, né? Então, assim, pô... Também é outra coisa, é outro erro, um vício que tem nisso, né? Quando as pessoas começam a querer apelar para emoção, né? Então, assim, pô, filosofia é justamente o contrário, é você entender onde estão as falácias. Isso aí é uma falácia, né, cara? Porque, pô, o cara é brasileiro, ele quer melhorar o Brasil aqui, ele não quer ir para Coreia, ele não quer ir para Cuba. Então, isso aí também ficou já outra falácia aí, né? Da mãe dele com o pai dele. Classe não faz filho. Isso é uma abstenção, uma divagação da imaginação dele. Porque fica poético falar assim, eu sou filho da classe trabalhadora. Escambau. Ele é filho da mãe dele, que é uma pessoa que eu espero que ele honre, né? Porque a piada mais engraçada que eu poderia ouvir é um comunista, no discurso dele, falar a respeito de defesa da família. Ele defende a família? Eu vou provar que não. Eu vou provar que ele não defende a família e que ele não está preocupado com a família. Mas... eu vou, em um primeiro momento, falar o seguinte, eu sou contra uma canetada de político para interferir na economia, porque eu sei que o empreendedor brasileiro já está sobrecarregado de grandes dificuldades por parte de exigência do Estado, principalmente da CLT, que é a lei mais fascista que existe no Brasil, e hoje, se for aprovada essa irresponsabilidade por parte do Congresso Nacional, o que vai acontecer? Os pequenos e médios não vão resistir. E por que não vão? Porque eles vão ter que diminuir o salário da mão de obra qualificada para contratar mais gente, porque eles não vão reduzir o lucro. Porque todo mundo trabalha pensando no... Pessoal, aqui nos comentários eu tava vendo, né, o Lucas aqui falando que não existe discurso imparcial. Então, assim, olha, não vou dizer que existe um discurso imparcial, né, mas existem níveis de imparcialidade e existem níveis de burrice, né, de alienação. Então, assim... O que é imparcialidade? Imparcialidade é um ideal, né? De que a gente conseguir ser isento. Isso, claro, não vai existir se a gente alcançar esse ideal. Mas existe o nível também da gente ir rumar para um lado extremamente ignorante, assim, de não analisar nada direito, a gente ficar só com aquela ideia... A gente, em psicologia, a gente chama de viés cognitivo, né? Que é aquela coisa, aquela visão nossa que a gente quer porque, assim, a gente foi cativado emocionalmente por aquela visão e a gente não consegue sair, analisar a coisa como ela é. A gente fica querendo... É daí que vem a origem também do preconceito, né? Porque a gente acaba... pressupondo uma coisa sem analisar a coisa como ela realmente é. Então, ser parcial, ser parcialista aí demais, é uma forma de preconceito, né? De você não analisar a coisa, não fazer um conceito após uma análise, você ter uma visão anterior a isso. Isso é que eu busco... Assim, vocês podem não concordar comigo, podem concordar ou não na minha visão política, econômica e tal, mas só que essa daí é minha visão filosófica, minha visão é de postura diante da vida, né? Também teve o que... aqui o Wendel também falando, todos que dizem não ser de esquerda nem de direita são de direita. Bem, isso também não é real, né? Isso aí a pessoa está querendo, de fato, é igual aquela coisa de ficar taxando o outro aquelas palavras que a gente não pode usar, né? Não dá para ficar taxando as pessoas assim sem um fundamento real, né? Cadê? Mostra aí por que a pessoa é de direita, mostra a ideia ali da pessoa, né? Eles não têm como reduzir o lucro. Então eles vão contratar pessoas desqualificadas, reduzir a mão de obra qualificada e com esse aumento de gasto, isso vai ser transferido para o produto final. O que vai acontecer? O óbvio, meu Deus do céu, o aumento da inflação. O trabalhador vai ganhar menos, mas vai pagar muito mais caro no produto, aumentando a pobreza. Porque assim, política de comunista aplicado na prática só gera miséria.
Jones, 3 minutos sua réplica. Bem, isso aí que ele falou é justamente onde estão aí, algumas críticas dos liberais a essa questão toda aí da escala 6x1. A crítica está justamente em se na escala 6x1 foi implementada, a gente tem um aumento de custos para o empresário. E aí esse aumento de custo ou seria repassado nos preços, quando se consegue, quando não consegue, teria empresas falindo, teria empresas parando de investir, teria uma série de efeitos colaterais. Isso daí é que tem que ser entendido para sair da bolha, né? Isso aí tem que ser entendido. Porque o ideal tem que ser melhorar realmente a vida do trabalhador. Agora, faz sentido se a gente estiver mantendo o capitalismo, né? Se a gente mantém o capitalismo como está hoje. Eu defendo um sistema melhor, muito melhor, né? O meu livro do 100 é um sistema muito melhor do que o capitalismo, né? Ou a gente adota, por exemplo, o capitalismo público, que também é um sistema, também é um modelo muito bom. A grande questão é que nesse modelo capitalista, a gente está tendo aí esse bolsopetismo aí, a esquerda e direita. Esses dois lados da mesma moeda, eles estão defendendo no capitalismo pequenas alterações. Só que o capitalismo, para funcionar, para gerar crescimento econômico, e aí reduzir a pobreza, ele só funciona sendo selvagem. Infelizmente, isso aí as pessoas não vão ter dificuldade de entender, né? Então, assim, mas todos os países que cresceram a economia foram com capitalismo selvagem, né? A não ser assim, se você pegar um modelo soviético, era um modelo que também cresceu a economia, né? Só que assim, era outro modelo, cresceu a economia também até certo ponto, até colapsar. Mas em modelo capitalista, só cresce se for um capitalismo selvagem. Existem modelos, possibilidades melhores? Existem. Eu posso falar mais sobre o modelo que eu defendo, que pega o que teve de melhor, por exemplo, na China. A China teve um modelo que em algumas coisas era muito, muito bom. Só que também está entrando numa social-democracia e está começando a parar de crescer. Um modelo de social-democracia, ele é bom em distribuir ali, dividir, né, a riqueza, distribuir, só que ele não gera crescimento econômico. Qual é o problema do Brasil nisso? É que esse modelo, por exemplo, que o PT adota, é um modelo que não gera crescimento econômico. Só que se você distribui, por exemplo, por Bolsa Família, você tá fazendo com que você está reduzindo ali um pouco você está tirando de quem tem mais, de quem é rico e está dando ali para o pobre, só que está tendo, como efeito colaterais, a economia não está crescendo, está gerando também um empobrecimento, porque esse não é dinheiro que está surgindo, não é crescimento econômico, ele é dinheiro que está sendo tirado de um lado para colocar em outro. Então, assim, você tira de um lado, aquele lado fica mais pobre. Então, assim, essa conta aí não está multiplicando dinheiro. Essa conta só está redistribuindo ali. Só que tem efeitos. O que está acontecendo ali é que essas pessoas não estão entendendo, né? Tem efeitos e a economia acaba caindo, né? Assim... Então, voltando, o capitalismo, se quer manter capitalismo, para o Brasil sair de um país pobre, porque o Brasil, isso aí é outro tema que as pessoas também não entendem bem, o Brasil é um país pobre, então ele tem renda per capita baixa, apesar de ter um PIB lá
lá entre os 10 primeiros lá, né? Eu não sei se está entre os 10 ou se está um pouco abaixo, mas a renda per capita é baixa. Então, assim, para ser um país de renda per capita alta, como são os países da Europa, os países desenvolvidos, né? Os Estados Unidos, ali, o Japão, para ser um país de renda per capita alta, o Brasil tem que crescer muito a economia ainda. E se você quer manter o capitalismo, para crescer a economia, você precisa de ser um capitalismo selvagem. Capitalismo que distribui um monte de benefícios, ele é um capitalismo que não vai funcionar, né? Ele não cresce a economia. Ele pode, ali você tá achando, pô, não, vou melhorar um pouco aqui, porque vou trabalhar menos, mas aí, só que assim, a economia não vai crescer. Então isso tudo tem que ficar bem claro, e é isso que os bolhudos aí, as pessoas que estão na bolha, não entendem. Então assim, você quer crescimento econômico e redução da desigualdade? Aí você tem que pensar em outros modelos. Então, assim, esse modelo aqui, esse aqui é um resumo, né, do meu livro, né, do 100. Esse livro, eu como empresarial de mercado, ele é um modelo que gera crescimento econômico e redução da desigualdade. Aí sim, você está no melhor caminho. Nesse modelo você também pode adotar o capitalismo público, né? O capitalismo público é o quê? É esse mesmo modelo em que ele é uma economia baseada só que no caso do capitalismo público não é toda a economia baseada em empresas públicas, e sim o foco do Estado é na criação de grandes empresas públicas e as pequenas e médias continuam crescendo de forma privada naturalmente. Aqui a gente tem no Cobrinha Empresarial de Mercado, a gente tem esses dados aqui, esses números aqui, tá? O crescimento econômico em comparação com os Estados Unidos. Vocês vão ver que essa aqui é a evolução da receita das empresas. Aí aqui é o Brasil passando os Estados Unidos em 10 anos, com um crescimento econômico, né? E aqui é o crescimento do PIB. Olha a curva, muito, muito rápida, muito alta. E aqui é a redução da desigualdade, vai para um estado muito lá, redução da desigualdade do coeficiente de Gini. Então, assim, isso aqui é o melhor modelo se você está falando de crescimento econômico e redução da desigualdade. Agora, se você está falando se você quer manter o capitalismo, então tá, aí você vai ter que ir para um capitalismo selvagem. Tem que ser pessoas trabalhando como escravos, tem que ser baixando impostos, parando de gastar com Bolsa Família, com isso, aquilo, e botar tudo para a economia crescer, industrializar, sair dessa situação que a gente está. Só que as pessoas não têm estômago para isso, né? Então, o melhor é ver a coisa da melhor forma mesmo. Então, a gente tem que analisar bem. Esse livro aí eu posso passar para vocês, se vocês quiserem, né? Pode entrar lá no meu Instagram, tá aí, canal _neofilosofia, né? _neo_filosofia. Aí vocês mandam uma mensagem para mim lá que eu passo para vocês lá o livro lá, né? Quem não tiver condições de comprar, eu passo PDF, do jeito que vocês quiserem. Mas vamos dar uma continuidade aqui, porque daqui a pouco eu vou ter que sair, ter que buscar meu filho na escola. Então, vou encerrar aqui essa parte aqui e vou continuar na live, tá?